Boa noite, plantonistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula. Tava com saudade de vocês. Gente, hoje é a primeira aula para o superaquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. A aula de hoje é como tratar o edema agudo de pulmão com segurança em 3 passos. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista intensiva e sou mentora de médicos. E estou iniciando hoje o primeiro dia do nosso super mega aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Doutora Raíra, o que é o aquecimento? O que é a imersão? O aquecimento são essas 2 semanas de aula todo dia. Vamos aqui comigo, vamos aquecer para que vocês possam preparar o terreno. Ou seja, eu vou elevar aqui o nível para quando chegar a imersão, que é o grande evento, vocês aproveitarem o máximo possível. Então, essa semana de aquecimento eu já vou trazer os passos iniciais para vocês verem, olhar as emergências de uma forma diferente, que já vai trazer mais segurança para vocês. E na imersão, aí sim a gente vai ter um evento completo, com caso clínico, com aula, com slide perfeito, completo, que vai ser um divisor de águas para você, tá? Então, a live de hoje, a aula de hoje é a primeira aula do aquecimento, que é essa semana e a próxima. E na outra, a gente vai ter a imersão. Quem não se inscreveu ainda, vai no link na bio, se inscreve, ou então digita eu quero para receber o link de inscrição, beleza? Pois bem, a aula de hoje é como tratar o edema agudo como tratar o edema agudo de pulmão com segurança em 3 passos. Eu vou mostrar para vocês os 3 passos para tratar o edema agudo de pulmão com segurança, tá? E, doutora Raíra, será que eu preciso saber disso? Precisa, só precisa. Gente, isso é a maior causa de internação hospitalar, tá? Então, você vai precisar saber tratar esse paciente. É muito comum a queixa de dispneia no pronto-socorro e uma das grandes causas é ICC. Então, a gente já vai aprender aqui a mudar a nomenclatura. Em vez de edema agudo de pulmão, vamos chamar de ICC, porque nem toda IC descompensada tem edema agudo de pulmão. E você vai ver na aula de hoje. E aprender a tratar IC descompensada ou edema agudo de pulmão é um passo a mais que você vai dar em direção a dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. O passo definitivo é um passo maior, você vai dar na imersão, então se inscrevam na imersão, e um passo maior ainda lá na mentoria. Então vamos lá. Se você acha que não é pra você, a emergência não é pra mim, você jamais vou conseguir manejar, vai sim, porque existe uma forma de você manejar esse e outros casos de emergências cardiológicas, casos graves, com tranquilidade, seguindo um passo a passo simples. Eu vou te mostrar o comecinho desse passo a passo hoje, aqui, agora. Belezinha? Então, aqui na aula de hoje, eu não vou ficar falando de doença rara, de coisa que você nunca vai ver na prática, não. Eu vou te mostrar o que você precisa saber para o seu plantão, o que é comum e o que é grave, certo? Vi que entraram alguns alunos aqui da mentoria, a Kátia, a Adriele, sejam todos muito bem-vindos. Então, não vou falar do que é raro, não é fatal, não. Vou falar do que você precisa saber para salvar vidas, o que é comum e grave e que chega no seu plantão, certo? Então, vamos lá. Existe, sim, uma forma de você ter um raciocínio clínico diagnóstico rápido e direcionado. Ai, doutora, não, na hora da emergência eu travo. Eu não sei o que fazer. Emergência não é para mim. Colega médico, colega médica, se você atua como médico, emergência tem que ser para você. Porque em algum momento na sua carreira você estará sozinho, 2 horas da manhã, e vai ter que atender uma emergência sozinho. E você vai ter que saber o que fazer. Sabe por quê? Porque situações de emergências cardiológicas não te dão uma segunda chance. Ó, a Kátia, aluna querida, boa noite. Essa mentoria é o máximo. Bora! Bora lá! Vamos lá, aprender mais um pouquinho aqui. Kátia já sabe tudo que eu tô falando aqui. Dava pra ela estar dando aula no meu lugar. Simbora! Então, você precisa saber o que fazer, porque a vida daquele paciente está nas suas mãos. Imagina, você vai para um plantão, você escolhe ir para aquele plantão. O paciente, quando está em situação de emergência, ele procura o primeiro pronto-socorro, o mais próximo. Ele não escolhe estar ali, mas você escolheu estar nesse plantão. Então é melhor que você dê conta, porque essa vida depende de você, certo? Ai, doutora Raíra, dá um branco. Pois é, o que eu vou mostrar para você, o raciocínio que eu vou te mostrar agora, parte do branco. Parte do zero. Você pode não saber nada do paciente, mas você vai chegar
no diagnóstico que vai te permitir salvar a vida dele. Então fica comigo nessa aula que eu vou te mostrar. E para quem tá entrando agora, gente, se inscreva na imersão Domine as Emergências Cardiológicas. É um curso online gratuito que eu vou te mostrar os primeiros passos para dominar de vez emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. Ó, Adriele, linda! Boa noite a todos, a melhor mentoria. Essas minhas alunas são maravilhosas. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês esses 3 passos para você conseguir manejar com segurança o edema agudo de pulmão. O primeiro passo é o seguinte. Vamos primeiro mudar aqui a nomenclatura, certo? Vamos deixar de falar edema agudo de pulmão e vamos falar IC descompensada. Você vai já entender isso quando eu te falar a etapa 2. Então vamos lá. Passo 1. Tá anotando? Cadê a caneta de vocês? Caneta e papel na mão. Atenção. Esse é o momento mais importante da aula. Vou te dar os 3 passos e se inscreve na imersão, que lá eu vou trazer o caso clínico do paciente com IC, com FA, com tudo misturado, do jeito que ele chega no plantão para você conduzir. Então, passo número 1. É simples, mas tem gente que esquece. Quem se move, ganha move. Gente, tem 2 principais apresentações do paciente para você. Um é o paciente que está inconsciente. Pô, esse paciente, tu vai dar move para ele, monitor, oxigênio? Não. Tu vai avaliar se ele não tá parado, que o cara tá inconsciente. Então você vai chamar, senhor, senhor, não responde. Passo 1, checar a responsividade. Passo 2, peço ajuda e o carrinho de parada. Passo 3, checa o pulso e respiração ao mesmo tempo. Não tem pulso, não respira. Diagnóstico de parada cardiorrespiratória, começo minhas compressões. Chegou o carrinho de parada em 20 segundos. Minha equipe é muito top, chegou em 20 segundos. O que você vai fazer? Esperar 2 minutos para ver o ritmo? Ou vai parar as compressões e ver o ritmo? Você vai parar as compressões e ver o ritmo. Quem tá parado ganha paz. Na parada, a prioridade é checar o ritmo. Sendo um ritmo chocável, eu vou dar choque. Então, quem tá parado, eu vou direto monitorizar com as passos, porque é mais rápido do que eu ficar olhando o cabo e pensando, mas esse daqui é vermelho, verde, coração, onde a fumaça, fogo. Não dá, então quem tá parado ganha passe. E quem se move, ganha move. Então, se seu paciente está se movendo, mesmo que ele não esteja se movendo, mas... que tem gente que fala, quem não se move, ganha move, né? Mesmo que ele não esteja se movendo, mas se ele não está em situação de parada cardiorrespiratória, ele vai ser monitorizado, você vai levar ele para a sala de emergência. Então, passo 1, que é o passo igual para todos os pacientes instáveis, pacientes graves, em emergências cardiológicas ou não, é quem se move, ganha move. O que é o move, gente? Ó, essa é a parte fácil, hein? Vou já trazer a parte que é mais complicada. Essa aqui eu espero que vocês saibam. É claro que eu não estou falando com os alunos da mentoria, que eles sabem essa aula toda, mas... para os que são recém-chegados aí, essa parte eu espero que vocês saibam. Quem se move, ganha move. O que é o move? Quem sabe? O que é o move? Vamos lá, como tem muito assunto... Pensei que eu tinha desligado. Como tem muito assunto, eu já vou falando. M de monitorização. O de oxigênio. Geralmente eu digo assim, oximetria se tiver indicação oxigênio, tá? V de veia, acesso venoso. E E de... não vamos falar eletro, vamos combinar falar de exame físico, porque com a monitorização e o exame físico, eu consigo todos os dados que eu preciso. Muito bem, galerinha afiada. Eu consigo todos os dados que eu preciso. O E é de exame físico / eletro, ok, desde que o eletro não retarde sua conduta. Sua conduta, por quê? Às vezes você está diante de um ataque arritmia instável, de uma bradiarritmia instável, tu vai ficar esperando eletro? Ó, já tô dando spoiler de outra aula, não vai. Olha o que é o método DEC que eu tô mostrando pra vocês. Esse raciocínio rápido e direcionado, ele tem um nome. Método DEC é saber pra onde olhar, saber o que fazer primeiro. Eu não vou perder tempo. Então, quem se move, ganha move. Essa é a etapa fundamental, tá? Para todos os pacientes graves, instáveis, em emergências cardiológicas, em emergências gerais. Certo? E aí, você tem que saber o que procurar em cada caso. A gente vai falar de IC aqui, tá? Então, passo número 1 é esse. Ai, doutora Raíra, eu não preciso saber disso. Gente, doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil e no mundo. E C é uma dessas causas. Você vai saber o que fazer quando seu paciente chegar no pronto-socorro ou o seu paciente vai fazer parte dessa estatística? Vai perder a chance. Você tem que saber o que fazer, tá? Antes de pisar o seu pezinho no plantão, tá bom? Então vamos lá, logo para você ter segurança no plantão, você precisa dominar o quê? Emergências cardiológicas, porque são a causa de morte no Brasil e no mundo, a maior causa de morte no Brasil e no mundo, tá? Ó, Vinícius, doutora, sua mentoria é excelente. Ah, tô cheio de aluno aqui, mas rapaz, quinta-feira a gente tem nosso encontro online ao vivo, hein? Como sempre. Então, aguardo vocês lá, que lá a gente tem muito maior proximidade do que aqui pelo Instagram, né? Vocês estão no grupo de WhatsApp, é só mandar qualquer pergunta lá que eu respondo. Então vamos lá! Quem se move ganha move, passo 1 e passo universal. Na verdade, gente, tem um passo 0
Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um passo que vai mudar a forma que vocês encaram, que vocês avaliam os pacientes e vai mudar pra melhor, pra você ficar com olhar de águia, olhar direcionado. Isso aqui é a base do método DEC. O que é? É o passo zero aqui, é o passo pra tudo. Comece pensando no pior, tá? Por quê? Imagina, se o paciente chega pra você com dor torácica. Aí você pensa, é piti. Daqui a pouco te chamam pra reanimar o paciente porque era um infarto e ele parou. Ou era uma dissecção aguda de aorta e ele parou. Não dá, né? Então você tem que começar pensando no pior. Nossa, você é pessimista, doutora? Não, não é pessimismo não. É assim que você salva a vida todos os dias. Aquela dor torácica é por alguma causa fatal? Ah, síndrome coronariana aguda, dissecção aguda de aorta, pneumotórax, step, lá. Não, não é. Ufa, então agora eu vou mais tranquilo avaliar as outras causas. Vixe, é por uma causa fatal sim, ó, dissecção. Então agora eu vou entrar com conduta salvadora de vidas em tempo hábil. Então eu tenho que pensar no pior primeiro, porque se for, eu já resolvo. E se não for, eu descartei a priori. E aí vou procurar até com mais calma as outras causas, certo? Muito bem, esse é o passo zero do método DEC. Doutora, o que é esse método DEC? O método DEC, gente, é esse passo a passo direcionado que eu criei ao longo desses anos de plantão nas residências referências na América Latina e juntando o que tem de mais atual, né? Sempre pegando as diretrizes, a literatura mais atualizada, os artigos científicos, de uma forma que está no ponto para você usar no seu plantão. Isso é o método DEC. Esse é o passo a passo direcionado que eu vou falar um pitiquito aqui, mas vou falar tudo dele na imersão. Então, quem não se inscreveu na imersão, se inscreve. Inclusive, vai ter caso clínico de insuficiência cardíaca na imersão. Então, isso aqui é um primeiro passo para vocês entenderem o que eu vou ensinar na imersão. Precisa preparar o terreno para chegar lá muito já no ponto, né? Muito mais preparado, muito mais apto para absorver o que eu vou te passar. Certo? Então vamos lá. Passo número 1, todo mundo já entendeu, certo? Passo número 2. Estão anotando aí, galerinha? Ó, a aula de hoje é como tratar o edema agudo de pulmão com segurança em 3 passos. E isso é uma etapa para você dominar emergências cardiológicas, que a gente viu que dominando emergências cardiológicas, você atinge a tão sonhada segurança no plantão. Por quê? Porque doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E o paciente vai morrer como? De uma doença cardiovascular com uma emergência cardiológica. Se tem uma coisa que você precisa saber, é aquilo que mais mata. Senão, é melhor você não pegar plantão, certo? Então, passo número 1, quem se move ganha móvel. Esse aqui foi fácil. Agora, vamos revolucionar a forma de você pensar. Já revolucionei no passo 0, né? Que é para todo atendimento da sua vida. No atendimento de edema agudo de pulmão, passo 1, quem se move ganha móvel. Tem que dar um mínimo de suporte para o paciente. Passo 2, agora o negócio vai pegar. Gente, eu falei pra vocês, não vamos chamar de edema agudo de pulmão, não. Vamos chamar de IC descompensada. Por que eu falei isso pra vocês? Porque, na verdade, a IC descompensada pode ter edema de pulmão, mas pode não ter. Então, o passo número 2, fundamental, para qualquer paciente com insuficiência cardíaca descompensada que vai chegar no seu plantão, e é isso que vai te fazer dar o tratamento correto, o passo número 2 é classificar o perfil hemodinâmico. Não entendi nada, doutora? Então vamos lá, vamos explicar. Quem sabe, escreve aí. Classificar o perfil hemodinâmico. Gente, você vai fazer 2 perguntas. Isso aqui é beira-leito, tá? Qual é a fonte disso aqui? Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca. Curso SAVIC, que é o suporte avançado em insuficiência cardíaca. Então, todos eles, tudo que eu trago aqui, o método DEC, gente, não é invenção minha. Eu peguei toda a literatura, todas as diretrizes, e simplifiquei de uma forma que você consegue usar no plantão. Por quê? O que tem no livro, na diretriz? O que você encontra lá? A dose, por exemplo, da dobutamina é 2,5 a 20 microgramas quilo minuto. Aí quando você vai fazer na prática, o que acontece? A enfermeira te pergunta o quê? Doutor, quantas ampolas? É soro glicosado fisiológico? Começa quanto ml hora? E aí, como é que você transforma isso nisso? Eu fiz essa transformação para você, essa ponte, e eu te entrego isso através do método DEC. Isso aqui é só um exemplo como o método DEC simplifica a sua vida. E meus alunos estão aqui, né, para confirmar isso. Então vamos lá. Classificar o perfil hemodinâmico. Como que eu faço isso? 2 perguntas. Esse paciente, ele tem sinais, sintomas de congestão pulmonar ou sistêmica? Sim ou não? E esse paciente tem sinais, sintomas de hipoperfusão tecidual? Sim ou não? Então vejam que eu tenho 4 possibilidades, juntando as respostas. Por exemplo, se eu disse,
O paciente tem sinais de congestão. Ah, Raíra, ele tem edema agudo de pulmão. Tá bom, então tem sinais de congestão. Ganhou um sim. Ruim, né? Tá congesto. Mas ele não tem nenhum sinal de hipoperfusão. Adriele, confirmadíssimo, olha aí. O melhor retorno que a gente pode ter é vocês realmente atingirem o objetivo e estarem seguros no plantão. Não tem nada que pague mais do que isso. Incentiva a gente a continuar, né? Então vamos lá. Paciente, esse nosso paciente, ele tem sinais de congestão, mas não tem sinais de hipoperfusão. Então é um paciente que eu chamo úmido, porque ele está congesto, e chamo quente, porque está bem perfundido, certo? Então é um paciente quente e úmido. Isso é um exemplo, isso é um IC perfil B. Como assim úmido, Raíra? Sinais de congestão pulmonar: estertores crepitantes, taquidispneia, queda de saturação. Sinais de congestão sistêmica: turgência jugular, hepatomegalia, edema em membros inferiores, refluxo hepatojugular ou reflexo hepatojugular, tá? Sinais de congestão. E sinal de hipoperfusão: tempo de enchimento capilar prolongado, extremidades frias, pegajosas, pulsos periféricos, alternantes, finos ou até ausentes, se o paciente estiver muito chocado. Oligúria, anúria, rebaixamento do nível de consciência, hipotensão. É sinal de perfusão, de má perfusão tecidual, baixo débito cardíaco, certo? Então a gente tem 4 possibilidades de resposta. Perfil A é aquele paciente que não está congesto e não está mal perfundido. Tá bom, então ele é um paciente seco, que não está congesto, e quente, ok, não está descompensado. Perfil B, esse é o mais comum no pronto-socorro, que é o que eu acabei de falar aqui. Ele tem congestão, mas ele está bem perfundido. Então é um paciente quente e úmido. É o mais comum no pronto-socorro. E se você souber tratar, é uma delícia. Porque o paciente chega assim, ó, em franca taquidispneia, e você entra com a medida, esse paciente sai sem tubo. Em 1 a 2 horas ele tá ótimo. Ah, doutora, já sei as medidas. Furo, morfina, VNI para todo edema de pulmão. Não, criatura. Tá errado. Furo, tá certo? Não para toda IC descompensada. Só aqueles que têm congestão. E a dose depende se ele usava ou não. E você tem que reavaliar a resposta. VNI para os pacientes congestos está indicado. Morfina tá errado. Não é para fazer de rotina no edema agudo de pulmão. Porque aumenta a taxa de intubação, causa depressão respiratória. E alguns trabalhos até sugerem aumento de mortalidade. Tá? E faltou um tratamento fundamental. Quem sabe? Quem é aluno meu sabe. Que tratamento que faltou aqui para IC perfil B? O vasodilatador. Então, receita de bolo não trata bem nenhum tipo de paciente, gente. Nenhum, tá? Não existe receita de bolo, você tem que pensar. Porque se fosse assim, puf, é isso aqui, precisava do médico para quê? Preencha esse critério, preto no branco, então esse é o tratamento. Não é assim, cada paciente é um paciente. Dentro do mesmo perfil hemodinâmico, eu tenho pacientes diferentes. Tem paciente com IC perfil B que chega só com creptozinho bibasal, mas satura bem, 95%, por exemplo, no preço de O2, no preço de VNI. Aí você faz a furo, o vasodilatador pode ser bioral. Isso é um tipo. E tem paciente com IC perfil B que está em edema agudo de pulmão hipertensivo, que eu vou fazer furo, VNI e nipride. Então, dentro de um mesmo perfil hemodinâmico, eu tenho tratamentos diferentes. Tá? Outro exemplo, paciente que respondeu sim para congestão, então ele está congesto, está úmido, e respondeu sim para má perfusão. Está mal perfundido também, está frio e úmido, pior perfil que existe. É o segundo mais comum no pronto-socorro. E você quer se dar o luxo de não saber tratar? Não dá, né? É o perfil C, é o frio e úmido. Esse paciente ele pode estar desde franco choque cardiogênico, tá? Até ele tá só com sinais iniciais de IC perfil C, que você inicia medicação, por exemplo, inicia a dobutamina. Veja que cada perfil tem um tratamento diferente. IC perfil C, todos vão iniciar a dobutamina. Mas tem aquela IC perfil C que eu inicio a dobutamina, faço furo e consigo fazer até nipride. Nipride, Raíra, com paciente com pressão 13/8, pois é. Mas é porque eu entendo o que acontece. Eu não vou no preto no branco. Nipride é pra pressão alta, não é? O nipride é um arteriodilatador muito potente. Então, esse ventrículo esquerdo tá com insuficiência cardíaca, não tá? O ventrículo esquerdo tá bombeando com dificuldade. Aí eu uso o nipride, é o arteriodilato. Fica mais fácil do ventrículo esquerdo jogar o sangue pra frente. Porque eu reduzi a pós-carga. Então, eu facilito o trabalho cardíaco. Então, o nipride ajuda. Aumenta até o débito desse paciente. Não é só pra pressão que a gente usa o nipride. Isso é um paciente com IC perfil C. Mas tem outro que chega com a pressão
7x4, tem franco choque cardiogênico. Óbvio que eu não vou fazer Uniprige pra isso daqui. Que eu preciso ter uma pressão mínima pra fazer Uniprige. Não pode estar abaixo de 90 de sistólica, por exemplo. E aí, pra ele, em franco choque cardiogênico, isso aqui eu chego a esse diagnóstico, a avaliação completa do paciente. Em franco choque cardiogênico, eu vou fazer dobutamina, nora e furo. Às vezes pré-intubar, se tiver muito rebaixado, dispneia rebaixada e tudo mais. Insuficiência respiratória. Então, gente, dentro do mesmo perfil eu tenho um paciente diferente. E tem um paciente que não tem sinais de congestão, certo? Então tá seco. Mas tem sinais de hipoperfusão, tá frio. Porque ele secou tanto que tá faltando. Ele eu faço é volume. Volume para IC descompensada, sim. O IC perfil L precisa de volume. Ele já perdeu tanto que ele ficou hipovolêmico. Por exemplo, um paciente que teve ajuste de furosemida, aumentou a dose de furosemida, tá em um dia quente, teve uma diarreia e vômito, desidratou. Então ele precisa de volume. Então cada um tem seu tratamento. Por isso que essa etapa é tão fundamental. Entende como é um divisor de águas para você? Para quem tá ouvindo isso aqui a primeira vez, nunca mais vai esquecer. É muito diferente do que chegar um paciente... Imagina, como que é tratar um paciente desse sem uma metodologia? Como é tratar o paciente sem uma metodologia? Você olha pro paciente. Ai, tá com dispneia, né? Eita, agora bota uma 2 aí. Aí você pensa, tá estertorando, furo então. Aí cada um que sugere uma coisa você quer fazer. Não sabe o que tá fazendo. Você vê uma alteração, um sinal vital alterado, você quer tratar o sinal vital alterado. Não dá. Não dá. Você tem que juntar essas informações para chegar no diagnóstico e aí entrar com a conduta correta. Se você não sabe dar o diagnóstico, como que você vai dar a conduta correta? Esse paciente está em emergência. Qual é o conceito de emergência? Risco de morte iminente. Não dá tempo de errar. Você tem que acertar de primeira, porque você pode ter essa única chance. É a última chance do seu paciente. É por isso que eu tô aqui, para que vocês aprendam a fazer isso, sem ter que passar 5 anos em residência, tantos anos de formação e plantão como eu passei. Estruturei um método que eu juntei tudo isso passo a passo e disponibilizo para você. Aqui, nessa aula, é uma gotinha, porque essa aula é o quê? É a primeira aula para o aquecimento, que é a primeira aula do aquecimento para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. A imersão é um curso de emergências cardiológicas online gratuito, em que eu vou realizar para vocês. Link de inscrição na bio, então digita eu quero aqui no chat, aqui do Insta, tá bom? Então, 2 semanas de aquecimento e depois a gente vai ter o grande evento. Eu vou trazer caso clínico disso aqui, de ser lá na imersão. Vai ser aula com slide completo, um evento mesmo. Vai ser um divisor de águas na sua carreira. Então, vamos lá. Passo número 1, move. Passo número 2, classificar o perfil hemodinâmico. Para quem está entrando agora, nossa aula é como tratar o edema agudo de pulmão com segurança em 3 passos. Então, passo número 1 é um move, que a gente já falou. Passo número 2 é classificação do perfil hemodinâmico. E o passo número 3. Passo número 3, importantíssimo também, senão você não tira o paciente da descompensação. E antes de eu te falar o passo número 3, colega médico, o paciente que chegar para você no plantão, ele não vem com caso clínico montado, bonitinho, igual na prova da faculdade, na prova de residência, né? Igual as questões do livro que você faz. O paciente, ele não vem com assunto por vez e ele não vem com caso de mão beijada para você. Ele vem com tudo junto e misturado e é você quem monta o caso clínico. Se você não souber para onde olhar, quais informações realmente valorizar, dentre as milhares de informações que tem no paciente na sua frente, vai ficar perdido, sem saber o que fazer. Então, você tem que saber para onde olhar. E é isso que eu tô te ensinando através do método DEC, através desse passo a passo, simples e direcionado, que pode partir do zero absoluto. Ai, doutora, mas dá um branco. E se der um branco, como é que eu vou usar o método DEC? Gente, o método DEC, ele parte do branco até você chegar no diagnóstico e permitir você entrar com a conduta salvadora de vida do seu paciente. Ele é do branco mesmo, tá? Então, vamos lá. Passo número 3. Veja, você monitorizou o seu paciente, fez o MOV, monitorizou, deu aporte de O2, pegou o acesso venoso, fez o exame físico, fez o eletro, se isso não for atrapalhar a sua conduta. Fez isso, então deu um suporte inicial. Número 2, classificou o perfil hemodinâmico, que te possibilitou entrar com a conduta inicial para tirar esse paciente do quadro que ele tá. Um IC perfil B, um IC perfil C, cada um tem sua conduta
né, específica. E o passo número 3, que eu vou te falar agora, anota aí, é buscar a causa de descompensação. Esse paciente está com a IC descompensada por alguma causa. Tem que procurar o que é, porque eu entrei... Ah, Raíra, eu já sei tratar, porque eu classifiquei o perfil hemodinâmico. Concordo, você vai entrar com essa conduta inicial. Mas se você não resolver a causa de descompensação, ele não vai sair da descompensação. Então você vai resolver um pouquinho e ele volta de novo. Quais são as possíveis causas de descompensação no IC descompensado, no ICC, né? São várias. Quem sabe algumas aí? Digam aí pra mim. Quais são as causas de descompensação de um ICC? O paciente que chega com IC no pronto-socorro. ICC, que a gente já mudou o nome, não vamos mais chamar de edema de pulmão, a gente vai chamar de IC descompensada, porque a gente sabe que tem IC descompensada com congestão e sem congestão, né? Porque a gente aprendeu isso no passo 2, que é a classificação do perfil hemodinâmico. Pois bem, causas principais de descompensação na IC. Má aderência. Ou as medidas medicamentosas ou não medicamentosas. Exemplo, esqueceu de usar o remédio. Outro exemplo, ingesta hídrica muito elevada. Foi no churrascão, ingestão salina muito elevada. Então, má aderência. Outra, infecção muito comum, gente. Faz uma IVAS, uma pneumonia. Muito bem, Lion, aluno da mentoria também. Eu tinha que ser aluno da mentoria para acertar, né? Não? Então, número 2, infecção. Muitas vezes faz uma infecção respiratória. Seja uma IVAS, uma pneumonia, um COVID, infecção urinária, infecção cutânea, descompensa. Outras causas, bradiarritmia, taquiarritmia, síndrome coronariana aguda, todas essas são causas. E outras aí um pouco mais não tão comuns, como TEP ou até evolução da doença de base mesmo. Certo? Então essas são as causas que a gente tem que buscar para conseguir reverter, tá? Para tirar o paciente dessa descompensação. Beleza? Então, vejam só, tudo que vocês aprenderam hoje. Vocês aprenderam simplesmente como conduzir todos os casos de ser descompensada na emergência. O inicial você aprendeu, o passo a passo, certo? Isso aqui, gente, é um pinguinho, porque a gente precisa aplicar isso aqui nos casos clínicos para que você tenha segurança, entenda a individualidade de cada caso e isso precisa ainda ser testado em simulação realística antes de você ir para testar no seu paciente. Então, meus alunos aqui da mentoria que estão aqui presentes, eles fazem isso em simulação realística. Então, né, o Laio tá lá sempre presente, todos estão muito animados sempre, porque na simulação realística, você aprendeu o método DEC, aplica o método DEC e é um ambiente seguro de aprendizado. Ninguém vai morrer ali, é só o boneco que tá ali, né? E assim você fica apto para ir pro plantão e atender seu paciente com segurança. Certo? Gente, se essa aula acrescentou para vocês, quem tá aí no YouTube, deixa o like, segue, tá? Quem tá aqui no Instagram, depois segue o canal lá no YouTube. Vamos crescer esse canal, levar esse conhecimento que salva vidas para o maior número de médicos possível. Eu estou aqui convidando vocês, na verdade, para fazer parte de um grande movimento. Minha intenção é reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil. E isso é possível, já tem trabalhos mostrando que grupo de WhatsApp reduz mortalidade, porque você discute ali com um médico mais experiente, especialista, tá? Eu vi aqui que o Lion falou topíssimo, método DEC, exato, método DEC. Doutora Paola, é maravilhoso o curso, obrigada. Tem vários alunos aqui, meus amores, sempre muito bem-vindos. Se bem que dava pra vocês estarem dando essa aula, né? Mas vamos lá, a galera gosta de aprender, gosta de estar presente, muito bom. Então, gente, se vocês gostaram dessa aula, vocês vão amar a imersão, porque eu vou trazer esse assunto aqui dentro do caso clínico, então fica muito mais claro para você visualizar, para você internalizar. Quando a gente discute caso clínico, realmente a gente aprende muito mais, né? E é o que a gente faz lá na mentoria, no grupo de WhatsApp todo dia. Nós tem eletros e eletros lá no grupo de WhatsApp e também nas aulas, né, online ao vivo lá da mentoria. Amados, então eu espero que tenha ficado claro que não existe isso de emergência não é pra mim. Se você atuar como médico, você vai ter que saber lidar com a emergência. As emergências que mais matam são as cardiovasculares, porque doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil e no mundo. E você precisa estar preparado para atendê-las. E aí você pode dizer, agora deu um desespero, porque eu preciso saber, eu não sei, eu terminei a faculdade sem saber. Calma, tem a forma de saber. Fazendo todos os anos de residência que você fez, doutora Raíra, pode ser, é um caminho, é o caminho que eu trilhei. Ou, vem comigo, se inscreve na imersão e você vai entender o método DEC, que é esse passo a passo direcionado, atualizado, em que eu te mostro exatamente como atender
esses pacientes em emergências cardiológicas. Ah, Adriele, somos uma família, somos mesmo, né? Um exemplo, um colega que estava atendendo um paciente bem grave, com pouco recurso, e a gente ficou lá, todos os outros alunos também, e eu fiquei lá, ó, faz isso, faz aquilo. Ele estava nervoso porque tinha pouco recurso, realmente. A gente, não, calma, vai dar certo, tá todo mundo aqui, você não tá sozinho, e aí fomos conduzindo o caso. Foi bem gostoso poder realmente contribuir, é como se eu estivesse lá, e os colegas também sentiram isso, né? Como se estivesse lá no plantão com ele. E o desfecho foi muito bom, o paciente foi salvo, né? E são vários e vários exemplos de pacientes salvos, e eu gosto muito de ouvir a parte do aluno. O que você sentiu na hora que você pôde ajudar esse paciente? Né? E a resposta é sempre essa, nossa, felicidade, plenitude, né? Sensação de dever cumprido. Então é uma escolha, na verdade, né? Ou você, exato, Lion, ninguém solta a mão de ninguém, exato. Então, ou você continua inseguro, e aí vai ter essa bola de neve de mais insegurança, algo não dá certo, o paciente evolui mal, você fica se culpando, tenta aprender no livro, o livro não é claro, não é direto, e aí vai só piorando. Ou você aprende o método certo, salva vidas, todos os dias, todos os plantões, e aí você vai cada vez mais estudando mais o método, aprendendo mais e sentindo mais essa sensação de, pô, foi pra isso que eu vim, foi pra isso que eu fiz medicina, eu faria tudo de novo. Então é uma escolha, né? Eu estou convidando vocês aqui a escolherem, como meus alunos já escolheram, esse caminho do médico seguro, através desse método que eu mostro pra vocês, esse passo a passo para atender esses pacientes. Beleza? Então, para concluir, o jeito certo... Qual é o jeito certo, Aire? O que eu devo fazer agora? Primeiro eu vou te falar o que não fazer. O jeito errado, cara, não vai pro plantão sem estar preparado, porque isso pode custar a vida do seu... Tô falando tudo embolado hoje. Não vai pro plantão sem estar preparado, porque isso pode custar a vida do seu paciente. Pode custar seu CRM, né, processo médico, etc. E o que eu devo fazer? Deve se preparar. Então acompanhe esse aquecimento e vem pra imersão para eu te mostrar o que você deve fazer em cada situação dessas de emergências cardiológicas. Adriele, gratitude pela implementação do método DEC. Vocês são maravilhosos, aprendem super rápido. E, nossa, só tenho orgulho quando vejo vocês conduzindo os casos. Perfeito, perfeito mesmo, gente. Parabéns. Esses alunos são, ó, show de bola. E, amores, vou dar agora uma dica para você já implementar no seu plantão de amanhã, ou mesmo de hoje, se você tiver de plantão. Segue esse método, segue esse passo a passo. O ponto inicial do método DEC é comece pensando no pior para qualquer paciente que você for atender. Ai, que pessimismo. Não, é porque é assim que salva a vida. Se for o pior, você já dá o diagnóstico e já trata. E se não for, você vai mais tranquilo procurar as outras causas. Então, para você implementar já no próximo plantão, começa pensando no pior. E para insuficiência cardíaca descompensada, veja que eu não tô falando mais edema agudo de pulmão, eu tô falando de insuficiência cardíaca descompensada, porque agora você já sabe que é assim que chama. Você vai aplicar esses 3 passos. Quem se move, ganha move. Classificar o perfil hemodinâmico e buscar a causa de descompensação. Certo? E fica o convite para se inscreverem na imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Esse curso online gratuito, em que eu vou te mostrar os primeiros passos para dominar de vez as emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. E para quem tiver interesse, também abriremos as vagas para mentoria. Então, aguardo você lá, convido um colega médico para participar. E muito obrigada pela presença de todos, pela presença dos meus alunos maravilhosos. Estamos lá no grupo de WhatsApp todo dia discutindo o caso e também nas aulas, né, online ao vivo. Então, muito obrigada a presença de vocês. Muito obrigada esse feedback. Gabriel Costa, como faz para se inscrever? Escreve eu quero aqui no chat até antes da live terminar. E aí você vai receber no seu direct. Ou então, terminando a live, vai lá no link na bio e clica lá que dá para você se inscrever pelo link na bio, beleza? Quando vocês forem se inscrever, gente, tem um link, aí você vai clicar, tá? Vai se inscrever. É exclusivo para médicos e estudantes de medicina, tá? E isso, digita eu quero que vai chegar no teu direct, no teu DM. Então, quando você for se inscrever, você vai clicar lá. Aí você vai colocar seu nome, seu e-mail, CRM ou o número estudantil, se você for estudante de medicina. Se você tiver alguma dificuldade, manda direct que a gente te ajuda. E aí você vai clicar e vai entrar, né? Então, sua inscrição vai estar quase concluída. E aí vai ter um convite para você entrar no grupo de WhatsApp. É interessante que você entre no grupo de WhatsApp, porque é lá que a gente vai mandar os e-books, resumos de cada aula, o material em PDF. É lá também que a gente vai mandar os avisos de aula. Então, assim, se você está se inscrevendo no evento, eu entendo que você tem interesse em dar esse passo definitivo na sua carreira, que você tem interesse em dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. Logo, você vai ter interesse em ver os recados, os avisos sobre o evento.
Então a gente vai mandar o link das aulas no evento lá no grupo de WhatsApp, assim como o e-book resumo de cada aula, tá bom? Então quem for se inscrever, clica lá pra se inscrever e entra no grupo de WhatsApp também pra não ficar de fora de nada. Beleza, meus amores? Pois olha, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns por estarem aqui. Mostra que vocês são médicos diferenciados e que querem aprender mais para dar um melhor tratamento ao seu paciente. Essa foi só a aula número 1 do aquecimento apenas. A gente vai ter aula todos os dias dessa semana. E teremos o nosso grande evento ao final dessas 2 semanas. Então se inscreve na imersão e eu aguardo vocês lá. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus. Parabéns por estarem aqui. Eu aguardo vocês amanhã, hein? Aguardo vocês amanhã. Beijos e até amanhã.